Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nos próximos dias, o governo enviará ao Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Na prática, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome sugere, traz uma série de parâmetros para a confecção do Orçamento Geral da União para o ano de 2022. O grande problema é que o Brasil ainda não tem o orçamento de 2021 aprovado e sancionado pelo presidente da República. A gente tem explorado esse nó do orçamento de 2021 ao longo das últimas semanas aqui no Petit Jornal. Eu realmente não tenho conhecimento de nenhum orçamento tão problemático desde a redemocratização do Brasil, um orçamento com tantos problemas na sua confecção. Um orçamento que, por exemplo, trouxe aí subdimensionamento de despesas obrigatórias com a Previdência e, ao trazer esse subdimensionamento, abriu espaço para emendas de parlamentares e também para recursos que serão utilizados pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, aquele ministério que faz obras e, consequentemente, pode aumentar a popularidade do governo. Fora isso, nós tivemos o censo do IBGE tendo uma quantidade inacreditável de recursos cortada, inviabilizando o censo. Nós tivemos também o Banco Central tendo todo o seu orçamento de tecnologia zerado, orçamento de tecnologia, que é o que viabiliza, por exemplo, o Pix que se tornou aí um grande sucesso no Brasil. Pix, que na prática significa que as transações entre os bancos são intermediadas no Pix pelo sistema do Banco Central, que precisa de recursos para sua área tecnológica. Para piorar, nessa semana tivemos aí a instalação da CPI da Covid. CPI da Covid no Senado Federal, que na prática colocará o governo sob pressão. Um governo que terá dificuldades de cortar emendas de senadores. Pois é, a gente está falando de um presidente Jair Bolsonaro que tem um problemaço para descascar ao longo dos próximos dias. Se ele sanciona o Orçamento Geral da União como está, na prática ele acaba cometendo um crime de responsabilidade ao violar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ele corta as despesas, as emendas parlamentares, ele corre o risco de ter aí um clima mais hostil na CPI da Covid-19 para investigar responsabilidades da pandemia no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil ao longo do último ano. A situação é tão difícil que chegou a circular a informação de que o presidente foi aconselhado a deixar o país, junto com o vice-presidente, para que a sanção caísse nas mãos do presidente da Câmara e, eventualmente, do presidente do Senado, uma vez que o presidente da Câmara tem aí investigações em curso no Supremo Tribunal Federal. É claro que um impasse desse tamanho está tendo reflexos nas expectativas em relação à economia brasileira, na medida em que o grau de incerteza aumenta e o risco de aumentar ainda mais o endividamento do governo brasileiro cresce bastante. Esse nível de incerteza acaba pressionando a cotação do dólar que tende a pressionar a inflação e a forçar o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa de juros que já foi aumentada na última reunião do Copom. Pois é, gente, nós estamos falando de um orçamento com problemas gravíssimos, um orçamento que foi muito mal feito, um orçamento que acabou subdimensionando despesas obrigatórias para abrir espaço para investimentos no Ministério da Defesa, para abrir espaço para reajustes para os militares, para abrir espaço para emendas dos parlamentares, para abrir espaço para obras do Ministério de Desenvolvimento Regional. E tudo isso junto e somado acabou tornando aí o orçamento impraticável, inverossímil. E o governo do Jair Bolsonaro, mais especificamente o presidente Jair Bolsonaro, vai ter que tomar uma decisão bastante importante ao longo dos próximos dias. E a gente vai acompanhar aqui no Petit Jornal o desenrolar dessa história. Se você gosta do projeto do Petit Jornal,
fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do podcast, petijornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, a gente não tem qualquer conglomerado por trás, qualquer produtora por trás, nós somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Além disso, eu vou colocar aqui tagueado o site do peticursos.com.br, site onde eu e o professor Tanguy Bagdadi oferecemos alguns cursos de aprofundamento na área de economia e de política internacional. No atual momento, começamos um curso sobre a economia política da vacinação. Dá uma olhada no site que eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petijornal.com.br.